Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo é apenas uma dica rápida aqui de Angular, né? Então nesse vídeo aqui eu venho trazer para vocês como que a gente pode, né, fazer com uma validação, né, principalmente de senha, quando a gente vai criar um cadastro, por exemplo, e a gente quer que o usuário, né, defina uma senha sendo uma senha forte, né? Então como é que a gente faz, né, nesse caso aqui? Então aqui eu tenho apenas um projetinho aqui que ele só tem um componente único aqui de login, né? Então eu vou dar um start aqui, ó. Então a única coisa que esse projeto aqui possui, né, é uma interface aqui que ele tem uma tela de login, né? Então eu vou colocar aqui o localhost 4200. Então se vocês observarem aí, ele só tem apenas uma tela de login e uma validação simples, né? Aqui tem uma validação se é e-mail, né, se é um e-mail válido e se é também required, né? Então, como é que a gente faz, né, para definir aqui no caso uma senha sendo uma senha forte, né? Então, o Angular ele nos permite, né, criar validações customizadas, né? Onde a gente consegue definir os critérios, né, de aceite para determinado input ali de texto. Então, primeiramente, o que que a gente deve entender aqui? Que uma validação de texto, né, essas validações aqui, ó, esses validators, né, que são já vem embed aqui no Angular, né? Se a gente vê, ele é um form validation, né? Se a gente abrir um pouco mais ele aqui, a gente vai ver, né, as definições, né? Então, a gente tem as definições de mínimo, de máximo, né, de required, né? Required true, se é e-mail, min length e assim por diante. E nem todos os validators é, são assim, nem todos eles, né? É, essa classe aqui no caso de validações, né? Não tem todos os critérios que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, por isso o Angular disponibiliza para a gente, né? Uma classe, né? Que a gente consegue criar os nossos validators, né? Que é o validation function, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu login, né? No meu alpha aqui, por exemplo, vou criar uma nova pasta. Vou chamar de validators. E vou criar um arquivo TS aqui, né? Então, vou criar o validators.ts. Maravilha. Então, a única coisa que eu tenho que definir aqui, o que que esse validator, né, vai representar para mim. Então, por exemplo, eu vou exportar aqui, ó, como de costume, né? Então, vou exportar uma function, né? E essa function aqui eu vou criar ela com o seguinte nome: criar, por exemplo, criar senha forte, né? Então, para a gente definir uma senha, a gente vai falar que essa função para a gente vai retornar para a gente um validator function, tá? Então, maravilha. Então, aqui nada mais é, ó, que uma função, né, que a gente vai receber os inputs que a gente está, o determinado input que a gente quer monitorar, e ele vai retornar para a gente, né, a validação customizada, né? Então, nada mais é que a gente vai dar um return aqui, ó. Vai dar um return e a gente vai falar para ele o que que a gente quer retornar, né? Então, primeiramente, a gente tem que pegar qual que é o input, né, que a gente quer monitorar. Então, a gente vai pegar um control, que é do tipo abstract control, tá? Abstract control. E esse abstract control, ó, a gente também tem que definir que ele vai retornar para a gente um validators error, que essa é a função do validator, retornar para a gente um erro, né? E caso ele não tenha um erro, né, a gente vai falar que ele pode retornar para a gente um objeto nulo, tá? Então, maravilha. Então, aqui dentro, o que que a gente vai fazer primeiramente, ó? Eu tenho que pegar, vou criar uma const, né?
posso chamar aqui de control, né? Ou value, por exemplo. Pegar o valor, né? E esse valor a gente vai pegar ele desse control aqui, ó. Do abstract control. Então, por exemplo, o contra, como se a gente estivesse pegando ali o nosso formulário reativo, né? E pegando o atributo value dele. Então, a partir do momento que a gente pega o value, a gente vai conseguir acessar ali, né? O value daquele input, né? E vai conseguir agora fazer as verificações que a gente quer. Então, a primeira verificação que a gente deve fazer é se esse value aqui, ele não é nulo, né? Então, se ele é nulo, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente já vai retornar aqui um nulo, né? Ou se for vazio, né? Não tem como a gente validar uma informação vazia aqui, por exemplo, né? E depois a gente pode vir aqui definir quais critérios que a gente tem, por exemplo, da nossa senha. Então, por exemplo, eu quero uma senha que tem caracteres, né? Caracteres maiúsculos, minúsculos, por exemplo, e tem que ter, por exemplo, números, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode usar os patterns, né? Ou regex, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, um const. Eu vou chamar esse const de tem caracteres maiúsculos. Ele vai receber o que para mim? Ele tem que receber um pattern. Então, esse pattern é basicamente valores maiúsculos de A a Z, tá? E agora o que eu faço? Eu pego o próprio atributo do regex, que é o teste, e verifico se o meu value passa nessa validação, tá? E agora eu vou criar aqui, por exemplo, ó, se é minúsculo agora, né? Minúsculo. Agora valores numéricos. É que basta eu inverter aqui, né? Colocar minúsculos aqui e aqui colocar de 0 a 9, né? Então, esses são os testes que a gente vai fazer, os testes funcionais aqui para ver se a nossa senha aqui ela passa nesses critérios, né? E aqui para mim retornar, né? Eu posso vir e retornar direto, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, por exemplo, colocar uma const aqui e eu vou chamar, por exemplo, de senha válida. Essa senha válida ela vai receber o tem caracteres maiúsculos, então tem que ter caracteres maiúsculos, tem que ter caracteres minúsculos e também tem que ter numéricos, tá? Agora, na hora de retornar aqui para a gente, ó, o objeto com erro, a gente vai verificar o seguinte: se senha válida for falso, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui nada mais, nada menos do que um nome. A gente vai dar um nome para o validator. Então, por exemplo, eu vou chamar esse validator aqui de senha forte, por exemplo. Esse nome aqui a gente pode registrar com o nome que a gente quiser, tá, pessoal? E a gente vai falar que ele é true, tá? Se não, a gente não precisa falar que esse senha forte é falso. A gente basta retornar um nulo, tá? Então, maravilha. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, o nosso criar senha forte já está funcionando, tá? E como é que faz agora para a gente utilizar ele e fazer testes, né? A gente vai vir aqui agora, ó. Aí, deixa eu ver por que tá dando esse erro aqui. Ah, tá. Aqui vai dar erro porque tem aqui uma error function, tá? Tava esquecendo. Agora no nosso login, ó, quando eu criar aqui esse objeto senha, eu vou falar que esse objeto senha aqui tem o validator, tá? Validators
não vai ser mais senha forte. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso validator aqui, que vai ser o criar senha forte, ó, e a gente vai executar essa função aqui, ó. Claro, ela não existe dentro do nosso componente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e importar ela, tá? Então, isso daqui vai fazer com que o nosso componente identifique que a gente tem que ter uma senha forte. Então, se a gente vier aqui agora e verificar, ó, vou até abrir no Google Chrome aqui para melhorar aqui a interface. Ó. Eu vou inspecionar aqui o meu elemento. Ó. Então, aqui o que acontece? No meu senha forte, eu tenho que registrar, né? Ó. Eu vou ter que colocar aqui, ó, vou dar um Ctrl P aqui e vou falar o seguinte, que eu quero abrir o meu login, ó, né? Login component. E eu, basicamente, eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vou dar um F5, então nota que ele vai vir e vai gerar pra gente aqui um validator, né? Ele já gerou o validator pra gente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função para capturar o meu formulário, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse caso, ó. Vou, por exemplo, colocar aqui, eu vou criar uma função login, tá? E eu basicamente só vou dar um console.log aqui, ó, no meu formulário. Login, né? Só isso aqui. Agora eu posso colocar aqui, né, um breakpoint, né? Só que antes disso a gente tem que vir aqui também no nosso login, né? E chamar ele aqui, né? Nosso clique. Maravilha. Então agora quando eu clicar aqui, ó, notem que ele vai vir e vai dar um console.log, ó. Então deixa eu apagar isso aqui, ó. Se eu der um console.log, ó, temos um form group aqui. O status desse formulário é inválido, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, vou digitar um e-mail aqui, ó, do padrão válido, e-mail@email.com. Se eu tirar o foco, ó, notem que o e-mail está válido. Se eu colocar uma senha agora, qualquer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente vai passar em duas validações, a validação de required e a validação de min-length. Então, se eu clicar fora, notem que ele acusou erro, né? Mas por que acusou o erro? Vamos ver por que está erro? Então, vou dar clicar em entrar aqui. Vou vir aqui, ó. Vou vir no meu control, vou vir na minha senha e nota que ele é inválido, ó. E nota que ele tem valor. E se a gente vir no atributo errors, notem que ele validou se a nossa senha é forte. Então, quando tiver essa tag aqui, senha forte igual a true, quer dizer que o nosso input aqui não satisfez todos os critérios. Ó. Se a gente for olhar, ó, eu só coloquei números e a gente precisava de letras minúsculas, ó, letras minúsculas e letras maiúsculas. Ó. Nota que agora saiu até o vermelhinho. Ó. Vou tirar o foco, ó, e passou no teste. Então, se eu vier aqui de novo, ó, e clicar em entrar, notem que agora o nosso formulário está com o status válido, tá vendo? Então, pessoal, para esse tipo de validação no Angular, a gente consegue quando a gente não acha, né, os atributos perfeitos, né, para fazer a nossa validação, a gente pode, né, recorrer a essa tática aqui, ó, essa técnica de criar uma função para criar a validação dinâmica. Então, a gente quer saber se a validação, nesse caso aqui é um caso mais simples, né, que basta a gente ter um caractere maiúsculo, minúsculo, numérico, né? Mas a gente poderia colocar vários e vários, né, critérios aqui, não só para senha, tá? Mas, por exemplo, a gente quer saber se um campo o usuário digitou o nome completo dele, então com nome e pelo menos um sobrenome, a gente consegue criar uma validação específica, né? A gente quer saber, por exemplo, se uma senha, principalmente em cadastro, né? A gente falando de cadastro, a gente
vai lá, coloca se o usuário colocou uma senha e repetiu a mesma senha. A gente consegue criar uma validação para inspecionar dois tipos de inputs, né? E aí depende também da nossa criatividade, né? Então, isso aqui basicamente é a receitinha do bolo, né? Então, essa é uma dica rápida, né, que eu tava trazendo aqui para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Que assim que for possível eu comento, tá? E deixe também os próximos, quais são as próximas dúvidas que vocês querem que eu grave, que eu tiro, tá? Que será um prazer atendê-los, tá? Então, eu vou